queria agradecer a presença de todos, inclusive do Eric e da Mariana, que estão participando pela primeira vez aqui com a gente. Tranquilo. E para começar a nossa reunião, de costume a gente tem a nossa oração e depois o hino. Vou passar a palavra para o nosso advogado aqui, que é o Pitil, para poder dar sequência à nossa reunião. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, servidores da casa. Boa tarde, visitantes.
Iniciando a reunião, eu vou proceder à leitura da ata da sessão plenária passada. Ata da sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Dores de Guanhães, Estado de Minas Gerais, realizada aos 15 dias do mês de abril de 2024, iniciada às 14h30 na sede da Câmara Municipal, localizada à Travessa Bias Fortes, número 75, Centro, Dores de Guanhães, Minas Gerais. Registra-se a presença parcial da edilidade do município, sendo que o vereador José Cassimiro Gonçalves de Andrade justificou sua ausência e alguns cidadãos dourenses, aproximadamente 50 alunos da Escola Estadual Coronel João Barreto e professores. Dando início, o presidente Alexandre Vieira Campos solicita a todos para ficarem de pé para a oração inicial e, em seguida, ouvirem o hino nacional. Logo após, o assessor da Câmara, Fernando dos Santos, faz a leitura da ata da reunião extraordinária do dia 27/3/2024, que foi aprovada por unanimidade dos votos. Como não tinha projeto a ser apreciado pelo Legislativo, o assessor jurídico Fernando dos Santos explicou para os alunos como funciona o sistema de governo e a função dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e a harmonia entre eles. Explicou sobre o funcionamento da Câmara, deixando os alunos à vontade para fazer perguntas. O vereador José das Dores Alves fez uso da palavra e falou sobre o primeiro prefeito do município, José Bueno Bruzzi. Falou sobre o funcionamento da Câmara e parabenizou os alunos e professores da Escola Estadual Coronel João Barreto pela iniciativa de visitar a Câmara Municipal e pediu aos jovens alunos que se interessassem mais pela política. O vereador Evandro Aparecido Bento deixou o recado para os alunos estudarem e terem profissão, porque a legislação de vereador é passageira. O Valdemar dos Reis parabenizou os professores pela iniciativa em trazer os alunos para a visita à Câmara Municipal e pediu que votassem sempre. A professora Raquel Câmara também fez suas considerações finais, agradeceu a recepção aos alunos na Casa Legislativa e disse a eles que a visita à Câmara Municipal é uma pequena oportunidade para buscar a curiosidade dos alunos em relação aos seus direitos e deveres. Porque fazer política é cuidar dos direitos e deveres do outro. Pediu aos alunos a conscientização na escolha de seus representantes. Não tendo nada mais a ser apresentado, o senhor presidente faz as considerações finais, agradece a todos pela colaboração nesse ato e pelo trabalho dedicado à causa pública, dando por finalizada a reunião. Eu, Rosimeire Ribeiro Andrade Duarte, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim, pelo presidente e os que desejarem. Tem discussão. Valdemar. Tranquilo, senhor presidente. De minha parte, nada a acrescentar. Zezinho. Sim. Landim. Cota. André. Carlinhos. Sim. Antes de mais nada, eu queria dar uma coisa aqui, que o nosso vereador aí, o Lola, ele está em Guanhães no hospital lá com uma pessoa da família dele, então ele pediu para que ficasse fora dessa reunião de hoje. Votação, ato em votação. Valdemar. Sim. Louro. Voto pela aprovação. Zezinho. Sim. Vandinho. Sim. Zé. André. Sim. Carlinhos. Sim. Sim. Bom, a ata foi aprovada por unanimidade. Presidente, eu vou apresentar agora um projeto de iniciativa do vereador Valdemar dos Reis. Ele é mais rapidinho. Deixa eu achar. Justificativa. Senhor presidente, nobres pares, a presente proposição tem por escopo a determinação da reserva de vagas para quilombolas, juntamente com aquelas previstas para negros, nos processos seletivos e nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e temporários em empregos públicos integrantes dos quadros permanentes de pessoal dos poderes executivo e legislativo do município de Dores de Guanhães. Em outras palavras, trata-se da previsão legal de políticas
afirmativas étnico-raciais no âmbito dos concursos públicos e processos seletivos municipais, com o objetivo de democratizar o acesso aos cargos e empregos públicos, também à população quilombola, tradicionalmente excluída dos postos de trabalho público, sobretudo de nível e escolaridade mais altas, alinhando-se a outros regramentos semelhantes. O percentual proposto de 20% de reserva acompanha as previsões normativas de outros municípios, estados e regulamentações federais, seja do Executivo ou até mesmo do Judiciário, consistindo na garantia de atendimento mínimo à inclusão afirmativa da população segregada. Vale comentar o avanço das políticas afirmativas, a exemplo da legislação federal, Lei de número 14.723, de 13 de novembro de 2023, que dispõe sobre o programa especial para o acesso às instituições federais de educação superior e de ensino técnico de nível médio de estudantes pretos, pardos, indígenas e quilombolas e de pessoas com deficiência, bem como daqueles que tenham cursado integralmente o ensino médio ou fundamental em escola pública. A grande inovação é que, pela primeira vez, o legislador traz os quilombolas para o centro das políticas de acesso à educação superior por meio das cotas. Não há que se falar em violação à isonomia pela presente proposição. Pelo contrário, será alcançada a atenção maior ao princípio constitucional da equidade, atendendo-se aos desiguais de forma proporcional às suas desigualdades, na esperança de que, num breve tempo, já não se mostre necessária a medida afirmativa autorizando sua revogação. É de se ressaltar que as medidas afirmativas são legais e necessárias para a equidade, conforme diversas deliberações do Judiciário, inclusive com a chancela pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ação declaratória de constitucionalidade número 41, que foi declarada a plena adequação constitucional da Lei Federal número 12.990 de 2014, que, assim como a presente proposta, traz a mesma previsão de 20% para concursos federais. Acrescenta-se que a Lei Federal 12.288 de 2010, que instituiu o Estatuto da Igualdade Racial, em diversos artigos determinou aos entes públicos a realização de ações capazes de proporcionar um tratamento mais isonômico entre as populações. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros e quilombolas não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer de forma adequada e eficiente o cargo em questão. Além disto, a incorporação do fator raça como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio de eficiência, contribui para a sua realização em maior extensão, criando uma burocracia representativa capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros e quilombolas à educação superior não torna a reserva de vaga dos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isto porque, primeiro, nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior. Segundo, ainda quando haja essas exigências, os beneficiários da ação afirmativa do serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas e, terceiro, mesmo que o concorrente tenha ingressado em cursos de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei nº 12.990 de 2014. Ao priorizar os candidatos quilombolas, objetiva-se reparar uma dívida que temos com essa população específica, que faz parte de nossa história e por muito tempo foi negligenciada. Além disso, com a contratação de quilombolas para trabalhar na comunidade, evita-se a evasão dos profissionais que são aprovados em concursos públicos, mas não se adaptam ao local, e ajuda a manter as tradições e os povos da comunidade. Sendo assim, justifica-se sobejamente o presente projeto de lei, motivo pelos quais peço que esta Casa vote pela sua aprovação. Sala das Sessões, 10 de maio de 2024,
Vereador autor, Valdemar dos Reis. Projeto de lei número 1, de 10 de maio de 2024. Altera o artigo 1º da Lei 54 de 2021, que dispõe sobre a reserva de vagas para negros dos concursos públicos e processos seletivos no município de Dores de Guanhães e da outras providências. O prefeito municipal de Dores de Guanhães, Estado de Minas Gerais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O caput do artigo 1º da Lei Municipal 54, de 27 de novembro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica assegurada aos negros e quilombolas a reserva de 20% das vagas ofertadas, das que vierem a surgir ou que forem criadas nos concursos públicos e ou processos seletivos no âmbito dos poderes legislativos e executivo do município de Dores de Guanhães, na forma desta lei. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara, 10 de maio de 2024. Vereador autor, Valdemar dos Reis. Projeto em discussão. Valdemar. Senhor presidente, na verdade, esse projeto ele já existe na casa, né? Só estão reiterando aí das comunidades quilombolas que passou a vigorar a partir dessa data que foi aprovada aqui. Entendeu? Se alguém tiver alguma dúvida, só para esclarecer, entendeu? Dor. Bom, boa tarde a todos. Bom, o vereador Valdemar já falou, né, a síntese do projeto. Esse projeto de lei que ele apresenta hoje, na verdade, é um complemento a um projeto de lei data vênia, né, da autoria do vereador José das Dores Alves, e que hoje já é lei no município, e que dá a esse pessoal, né, o direito dessas cotas. É muito interessante que algumas pessoas, às vezes, perguntam, né, o porquê disso. E aí o vereador Valdemar foi muito sábio nas palavras dele aqui, quando ele disse que, ao priorizar os candidatos quilombolas, objetiva-se reparar uma dívida que temos com essa população específica, que faz parte de nossa história e por muito tempo foi negligenciada. Minha linha de raciocínio também é essa, quando foi colocado aqui o projeto de lei, né, das cotas para os negros, e hoje o vereador Valdemar, né, de uma forma sábia, inteligente, acrescenta fazendo valer o direito também dos quilombolas. Parabéns, vereador. Tezinho. Vandinho. Zé. André. Carlinhos. Certo. Projeto em votação. Valdemar. Com muita satisfação, meu voto é sim, senhor presidente. Dor. Vou repetir suas palavras. Com muita satisfação, meu voto é sim, senhor presidente. Tezinho. Sim. Vandinho. Sim. Zé. André. Sim. Carlinhos. Sim. Sim. Projeto aprovado por unanimidade. Eu passo a apresentar agora, senhor presidente, o projeto de lei número 4 de 2024, de 11 de abril de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2025 e da outras providências. Eu vou para a mensagem, tá? Mensagem. Dores de Guanhães, 11 de abril de 2024. Ilustríssimo senhor Alexandre Vieira Campos, presidente da Câmara Municipal de Dores de Guanhães, Minas Gerais. Referência, projeto de lei número 04 de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2025 e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos a Vossa Excelência e seus exímios pares para apreciação e deliberação desta Egrégia Câmara de Vereadores, o projeto de lei número 04 de 2024, que estabelece as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município para o exercício de 2025, em cumprimento ao disposto do parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, no artigo 4º da Lei Complementar 101 de 2000, Lei Orgânica do Município, inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 35 da ADCT. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Constituição Federal de 1988, pela Lei Orgânica do Município e pela Lei Complementar número 101 de 2000,
tem por objetivo orientar a elaboração da lei orçamentária anual e compreende, inciso 1º, as prioridades e metas da administração pública municipal. Inciso 2º, a estrutura e a organização do orçamento. Inciso 3º, as diretrizes gerais para a elaboração e execução do orçamento do município e suas alterações. Inciso 4º, as disposições relativas à dívida pública municipal. Inciso 5º, as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais. Inciso 6º, as disposições sobre alterações da legislação tributária municipal. Inciso 7º, as disposições gerais e inciso 8º, anexos. As metas e prioridades da administração municipal, constantes no anexo 1º da Lei de Diretrizes Orçamentárias, estão contempladas no Plano Plurianual e terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária de 2025. Para a definição das metas fiscais, embora a realidade por que passa nosso país demonstre índices mais altos, adotamos o cenário econômico projetado pelo Banco Central do Brasil. O anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais foram elaborados conforme orientações do Manual de Demonstrativos Fiscais, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, e aprovado através da portaria STN/Ministério da Fazenda, número 699, de 7 de julho de 2023, 14ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, MDF, conforme determina a Lei Complementar número 101 de 2000. De acordo com orientações contidas no referido manual, os demonstrativos para a LDO 2025 foram elaborados de forma consolidada, isto é, com a somatória das receitas e despesas do orçamento da administração direta, fundacional, autárquica e dos fundos especiais. No anexo das metas fiscais foram estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública para o exercício a que se referem e para os 2 seguintes, e contém ainda: letra A, avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior. Letra B, demonstrativo das metas anuais, instruído com a memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos 3 exercícios anteriores e evidenciando a consistência dela com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. Letra C, evolução do patrimônio líquido, também nos últimos 3 exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Letra D, avaliação da situação financeira e atuarial. Letra E, demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, com o objetivo de dar cumprimento ao preceito na Lei de Responsabilidade Fiscal. O anexo de metas fiscais é composto pelos seguintes demonstrativos. Letra A, demonstrativo 1, metas anuais. Letra B, demonstrativo 2, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Letra C, demonstrativo 3, metas fiscais atuais comparadas com as metas fiscais fixadas nos 3 exercícios anteriores. Letra D, demonstrativo 4, evolução do patrimônio líquido. Demonstrativo 5, letra E, origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. Letra F, demonstrativo 6, avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio da Previdência Social. Letra G, demonstrativo 7º, estimativa e compensação da renúncia de receita. Letra H, demonstrativo 8º, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Os valores projetados para as despesas poderão sofrer alteração até a elaboração do orçamento, tendo em vista que, até o momento, não foram definidos e divulgados pelos órgãos competentes o valor que caberá ao município relativos a algumas receitas, tais como ICMS, FPM e a mesma situação enfrentada com o recebimento das transferências voluntárias do Estado e da União. Através do cumprimento das metas, a administração municipal pretende atingir os objetivos de implementar políticas sociais, ambientais e econômicas no município,
E ainda, prestar serviços com excelência, promover a cidadania e elevar a qualidade de vida da população. Atenciosamente, o Wellerson Último de Souza, prefeito municipal, Dores de Goiânia, 11 de abril de 2024. Presidente, o projeto é muito extenso. Os vereadores querem que eu leia ou preferem já ter analisado antes? Fica a critério de vocês. Essa LDO aí, essa lei de diretriz orçamentária aí é de todo ano mesmo, né? Nós já damos uma olhada e, para mim, seus colegas aí tá. Mas eu sugiro, senhor presidente, que, por ser uma lei, são diretrizes. Eu entendo que, para ficar mais claro para as pessoas, é o que nos dá um norte para a elaboração do orçamento para o próximo ano. Eu sugiro aos vereadores, e até, senhor presidente, a gente fazer aquela mesma reunião que a gente fez com o auditor contábil, para nós estudarmos melhor essa elaboração desse orçamento para 2025, porque é muita coisa e eu não me arriscaria a aprovar algo que eu não consegui ler na sua totalidade e buscar mais entendimento sobre isso, senão fica um copia e cola lascado. Minha opinião é essa. Ao se colocar em votação, eu vou pedir vista para a gente estudar melhor essa lei, essas diretrizes para 2025, para que a gente possa fazer um orçamento mais compacto, mais dentro da realidade do nosso município, até para que a pessoa também depois não tenha que ficar aquele negócio de empréstimo, entendeu? Então, é minha sugestão. Eu, particularmente, vou pedir vista no projeto. Certo, já pediu a vista, então. Tezinho? Não, já. Tranquilo? Vandinho, Zé, André, beleza. Mas aí, senhor presidente, não vamos ficar só na vista, né? Vamos cumprir com o que determina a lei orgânica, dentro dos seus prazos regimentais, e vamos marcar uma reunião com o auditor contábil da Câmara, para que a gente possa conversar melhor sobre a elaboração desse orçamento para 2025, né? Com toda a casa presente. Certo. Bom. Presidente, de projetos sem pauta, encerrou. Certo. Me parece que o vereador José das Dores queria manifestar. Qual é o Dor? Você pediu a palavra. Eu serei rápido, objetivo das minhas palavras. Eu só queria, senhor presidente, movido por um sentimento de preocupação, né, passar para a Câmara, para os vereadores, até para que Vossa Excelência também tome ciência disso. Os vereadores aqui o sabem, o presidente também, que foi aprovada por essa casa aqui a emenda impositiva e todos os vereadores, em comum acordo, optaram por pegar parte, né, do dinheiro, ao invés de picotar aquela emenda, todos nós resolvemos indicar para 50%, são equivalente ao valor de, salvo engano, quase R$700 mil, 327 mil, 50% é da saúde, e o restante para a infraestrutura, para o esporte, né? Para o esporte, para a construção de campos, quadras, iluminação, para ajudar na questão do esporte. E os 50% que obrigatoriamente vão para a saúde, nós, em comum acordo, entendemos que esse dinheiro deveria ser repassado para as pequenas cirurgias, porque a gente sabe que o Sistema Único de Saúde do SUS, né, não tem tantas pactuações assim, às vezes o município tem esses problemas. Ocorre, senhor presidente, que desde maio de 2023, eu venho acompanhando, e alguns vereadores também, ajudar uma família na busca por uma cirurgia para um adolescente, né, que a gente fala hoje visão monocular, ele só tem uma visão. E entre idas, vindas, consultas,
entre recorrer ao Poder Executivo, Secretaria e até recorrer ao Ministério Público, soma-se quase um ano. E eu fui informado pelo consórcio de saúde que eles não têm esse procedimento credenciado, mas que o próprio consórcio de saúde sugeriu, né, à secretaria fazer um orçamento e realizar um processo de compra direta, né, repassaram, salvo engano, um orçamento na intenção de auxiliar. Então, tudo isso resumiu-se em nada, e o pai acabou por contrair uma dívida para pagar essa cirurgia. Então, senhor presidente, a sensação é de impotência, é de decepção. Resumindo, nós temos R$327 mil de previsão no orçamento, dinheiro esse que a Câmara passou, através de emenda para a saúde, custear pequenas cirurgias. E eu entendo que essa documentação já fora entregue à Secretaria de Saúde, né, através do orçamento 2024, e eu vejo que seria o caso deles, se a minha visão técnica, oficializarem a questão do pagamento, passar a documentação para o Executivo, né, para o Executivo acatar a decisão de efetuar o pagamento. Então, nesse caso, eu entendo que a Secretaria de Saúde, mais o jurídico da Prefeitura e parte da licitação, tem de ver como será o trâmite, a partir de agora por diante, se vai ser uma indicação do Ministério Público, se a cirurgia for judicializada, ou se o Ministério Público vai indicar um hospital onde realmente vai efetuar o pagamento, ou se o município irá fazer o processo licitatório para averiguar qual hospital é mais viável financeiramente, e também a questão da localidade. Daí, a Secretaria de Saúde olharia qual a melhor decisão a se tomar, mediante a intimação do Ministério Público. No dia 2 de maio, salvo engano, fui informado que o Ministério Público pediu informações, mas até aquela data não tinham respondido, e que a última manifestação do Ministério Público fora para oficiar. Certo é, senhor presidente, que vejo de nada ter servido o nosso esforço em decidirmos por unanimidade repassar R$327 mil para amenizar a dor das pessoas que precisam de pequenas cirurgias. Então, nesse sentido, eu peço, vou passar esse documento nas suas mãos, peço ao senhor presidente que use das atribuições do cargo para fazer com que esse dinheiro seja usado para o fim que for destinado, sobretudo para os pacientes que mais necessitam. São as minhas palavras. Obrigado. E é bom lembrar também, senhor presidente, é interessante observar, se nós observarmos os saldos, em cada fim do mês, desde 2020, tem mês com saldo em conta de mais de 1 milhão parado. Então, nota-se que precisamos utilizar os recursos repassados de maneira mais eficaz. Muito obrigado pela atenção. Ô, senhor presidente, o pessoal está reclamando do médico na vila. Certo. E os enfermagens também parecem não estar recebendo os ordenados como deve, não. Ô, Vandinho, tá bom? O que eu tenho deles lá é o seguinte, que eles estão atrás de médico, sim. Só que hoje a demanda é grande e está complicado demais, mas o Léo, você pode ter certeza que ele está correndo atrás mesmo, porque tem que ter médico, não adianta. E você sabe como é que é a situação de médico. O cara vem aí, faz a coisa aí, depois vai embora. Fica aí 3 dias, 10 dias e está indo embora, certo? Então é um problema sério, mas você pode ter certeza que a gente está correndo atrás, sim. As enfermagens também não parece não estar recebendo como deve, não. Certo. Dá uma olhadinha para mim. Da enfermagem, né? Parece que não está recebendo salário como. Vou falar agora. Completar aí que o vereador Douro acabou de dizer aí. Uma dona lá na vila tem um filho, né? Já falou que tem 6 anos que o menino está precisando fazer uma cirurgia nas vistas. E é sobre esse caso aí que o Douro está falando, né? Esse dinheiro que foi para lá era para essas coisas. Eu tive com ela lá no posto, acho que tem uns 3 dias, né, Vandinho? Nós deixamos o documento na mão da secretária
porque não, para ver o que vai dar, porque o menino está precisando fazer a cirurgia e ela não está tendo condição de manter isso aí, nós deixamos o documento na mão da secretária, para agilizar, que não lá na frente pode dar problema para o menino. É porque tem um recurso lá, né? Então precisa ser utilizado. Porque a gente tem que olhar, né, Vandinho, porque para ver que, igual o Dura falou aí, né, tem esse dinheiro que foi para lá e não está fazendo as coisas de acordo. Não, Dinho? Vandinho? Nós estava lá, você viu lá, né? Tá certo. Essas reivindicações aqui, pode ficar tranquilo, que eu vou levar isso diretamente com o prefeito. Agora eu queria dar... Ah, tá. Queria chamar aqui as pessoas que querem falar aqui na tribuna. Primeira pessoa que é a Rosimar Neves da Cruz. Eu só queria falar umas palavras aqui rapidinho. A Rosa está aí? Pode falar da onde que ela quiser falar, que ela pode falar. Eu só queria falar com vocês que vão fazer parte aqui da tribuna, que se vier aqui com falta de respeito, com afronta, coisas que não tem a ver com a Câmara, infelizmente eu não vou deixar falar. Certo? Eu acho que as pessoas têm que vir aqui com o interesse de ajudar o município, não de vir aqui para fazer da casa propaganda, que a casa aqui é uma casa legislativa. Se alguém tiver alguma denúncia, algum problema, que tome os órgãos que são desta função, certo? Ô Rosa, a palavra é sua. Boa tarde a todos. O Doro falou exatamente... E a pessoa tem 5 minutos para falar, tá? O Doro falou exatamente, presidente, o que eu vim aqui dizer, né? É o descaso que está com a saúde, né? Porque nós não podemos negar. Como o Doro falou, tem esse menino, falou ali o Carlinho também desse rapaz da vila. Eu tenho a minha mãe, né? Que o Doro vem me acompanhando a situação, né, Doro? Há 7 anos também com uma cirurgia. Então, assim, ela não está aguentando mais. Só quem passa para essa dor aí, que é cólica renal. Então, a pedra dela está muito grande. Itabira não faz cirurgia dela. O médico até tentou fazer a laser, mas não deu. Vai ter que ser a corte. Eu estive no Ministério Público também, porque toda vez que eu vou, um fala uma coisa, fala outra, joga para um lado, joga para o outro, né? E tem também um acidente que aconteceu na Baixada Vagalume, a moça chama Heloína, né? E já que tem esse dinheiro para pequena cirurgia, né, Doro? Então, eu acho que seria interessante olhar um pouco mais, porque está uma coisa de doido, né? Questão também de médico. Os médicos de plantão, eles não estão descendo para atender o paciente no posto. Estão atendendo, a enfermeira chega, faz toda a triagem, todo o trabalho, eles estão fazendo atendimento pelo WhatsApp. Já chegou a questão de atender criança, né, por WhatsApp, e medicar remédio errado, né, o pai ter que ir pagar consulta particular pediatra, que não é barato, ter que comprar outros medicamentos, né, que o pediatra indicou. E eu queria também falar sobre a questão do Doro falou do esporte, né? Um dia eu conversei com vocês na cozinha. Hoje eu quero falar para ficar registrado. A quadra da avenida está abandonada, os bancos estão quebrados com pedaços assim de vergalhões, onde o único lugar que tem para as crianças brincar. Eu gostaria de pedir os vereadores, se possível, depois. O Doro já foi, já viu, ele sabe que eu estou falando a verdade, né? Que desse um pouquinho mais de atenção, porque é o único lugar que tem, lá na avenida, tem bastante criança, para as crianças brincar. Os equipamentos da academia ao ar livre está tudo caindo. Os moradores tiveram que amarrar com pedaços de arame farpado. São 2 riscos que eles correm. Porque criança é criança, não tem a maldade que eu tenho, né, que os adultos não têm. E eu gostaria também que os vereadores, né, que o senhor presidente, juntamente com o senhor prefeito, pudesse olhar um pouco mais também para a população, né, para o povoado da Bocânia, que está com falta de água direto, Areias, com a água toda suja, com gosto de ferrugem, e a Guarda. Certo. Só isso, viu? Muito obrigada. Valeu, Rosa.
Rosa, ô Rosa, você está falando, a atenção nossa, vereador, a gente dá, sim. Mas tem coisa que a gente tem que resolver, isso é o prefeito. Igual, a gente passou 50% de um dinheiro aí, qual é, Valdeva? Para o esporte. Você já está na mão deles aí, tem bastante tempo, quer dizer, que nós... Deixa eu te falar um negócio. É que, porque você fala vereadores, nós vereadores, o que nós podemos fazer é isso. Mas se essas coisas aí, quem tem que fazer é o prefeito. Se nós não pode passar na frente de um prefeito para mexer numa água. Nós não podemos chegar ali na quadra ali e mexer com nada, é o prefeito que tem que resolver. Aí, eu sei. Aí você fala, os vereadores, quer dizer, você quer... Não, eu sei, beleza, mas tem coisa, quem pode fazer isso é só o prefeito. Nós não temos condição de chegar lá na quadra, vamos supor, o Dora não cobrou, o Dora não foi lá e não cobrou, aí quem tem que arrumar é o prefeito. Agora você vem e fala vereador, não. Não, eu sei que é 9, mas tem coisa que quem tem que fazer é o prefeito. Bom, você está certo, mas vem cá. Tudo bem, nós cobra do prefeito, nós já conversa com ele, eu preciso ver. Tudo bem. Mas se ele não arrumou... Ô, Rosa, deixa eu só te falar uma coisa. Mas se ele não conseguiu arrumar, nós não tem culpa não, hein? Você esteve lá na Bucana esses dias, não teve? No dia que você está falando, hein? Você esteve lá há pouco tempo? O que acontece? Você sabe que o prefeito ele pegou umas barras pesadas aí com esse problema que teve, esses desastres naturais que teve na nossa cidade. E o que acontece? Se você não foi lá na Bucana, por exemplo, deve ter o quê? Uns 2 meses, 3 meses que foi entregue aquelas pontes lá. É lógico que a população tem que cobrar mesmo, está aí para isso. Só que é o seguinte, é muita coisa. E as pessoas acham que a prefeitura está rodando, nadando dinheiro, e não é assim. As coisas... Eu entendo. Porque muitas das vezes as pessoas só lembram o que tem que fazer, mas não lembram o que já fez. Certo? Então, ele está fazendo, igual hoje, por exemplo, você vai fazer uma listação aí, por exemplo, deixa eu só te falar. Igual aconteceu há pouco tempo agora. O prefeito comprou 20 e tantas bombas para colocar nos postos artesianos. Por quê? Está queimando muita bomba. O que aconteceu? A empresa que ganhou a licitação não entrega as bombas. Não entregaram. 23 bombas de poste artesiano. Aí o que você tem que fazer? Você tem que notificar aquela empresa, certo? E a pessoa não aguenta ficar sem água. Você tem que ter a bomba ali para poder suprir essa necessidade. Então, as pessoas acham que é o seguinte, deu um problema, amanhã tem que resolver de qualquer maneira. Tem muitas coisas que dá para resolver. Certo? Não, com certeza. Com certeza. É igual... Com certeza. Você... Tá, mas com certeza. Tá certo. Isso aí. Senhor presidente. Igual você é uma candidata e você vai estar presente nessa eleição, você vai ver o quanto que vai ser justo. Isso aí. Isso. Parabéns. Isso. Tranquilo. Certo. Senhor presidente, só aproveitar e boa tarde a todos. A questão é o seguinte, o pessoal reclama, é porque não vem do agora esse problema. Lá embaixo mesmo, a areia, como ela falou, funcionou, tirou a bomba estava funcionando, ligou a água suja.
Então o problema não vem da agora. Sucavão mesmo, quanto tempo demorou para resolver, né? Então o pessoal fica revoltado por causa disso. Eu até não ia comentar, não. É questão de, você falou licitação. O município, você falou que não tem dinheiro. Então o município tem 2 patrol e aluga mais uma patrol, então está sobrando dinheiro. A questão, o pessoal fica vendo isso aí e as coisas não é resolvidas. Não dá para entender. A falta d'água, a guarda deu do início do mandato, nós já vem cobrando. E a população, acho que é a gente que, como se diz, é o culpado, porque a parte, igual o Carlinhos falou, a parte nossa, nós fazemos. Igual o projeto mesmo do Douro ali. Foi ano retrasado, nós pusemos um projeto aqui para a questão da cirurgia, o pessoal acompanhar. Até hoje não está pronto. Então, você fica meio revoltado mesmo. Igual a guarda. A guarda, eu não reclamei porque estão trabalhando lá, mudando a rede. Eu creio, Deus abençoe, que vai solucionar o problema. Então, estou guardando, porque estão trabalhando lá. Então, eu nem falei, mas ainda falta água. Mas estão trabalhando, estão atendendo, levando caminhão-pipa. Então, está mexendo. Então, por isso que eu não falei, mas a providência tem que ser tomada. Porque, na verdade, quando se trata de água e saúde, não tem como esperar muito. Isso aí tem que acelerar mesmo, porque como é que espera? Ô, presidente, qual que é a visão que eu tenho de tudo isso? Eu sempre falei sobre isso. Nós hoje temos 4 PCHs, é isso? E uma usina de alto porte, que até o pai da Mariana acho que trabalhou nela. Veio para cá através da usina Salto Grande. Eu sou historiador, hein, Mariana? Então, o que acontece? Todos esses acordos que foram feitos com essas empresas deveriam ter sido feitos, deveriam ter sido feitos à luz do dia, junto com a comunidade, junto com as pessoas, para as negociações. Então, vocês verem aí, qual que é o problema? Nós temos hoje 4 barragens, PCHs, uma barragem de alto porte, que é a usina Salto Grande, e temos vários picos de energia durante o dia, que queima eletrodomésticos, né? Aí as bombas não aguentam. O que deveria ser feito? Eu nem sei se... A minha visão é essa. Seria marcar uma reunião com, por exemplo, o empreendedor Guanhães Energia, né? E fazer, como algumas cidades pequenas já estão fazendo, acredito por perto aqui, uma extensão de rede. Tipo, eu não sei falar o palavreado técnico não, tá, gente? Eu não sou eletricista, não. Tipo, por exemplo, vamos tirar um galho de luz, estou falando do jeito mineirês, um galho de luz da PCH Jacaré, entendeu? Porque a nossa energia, ela é exportada para outros lugares. Produz-se muita energia na nossa cidade, no nosso município, mas exporta-se toda a energia produzida. Então, eu estou vendo que esse seria o caminho. Mas isso, Rodolfo, isso aí é o seguinte, isso não está entre a gente. Isso não depende só da prefeitura. Vários órgãos, que são empresas que vendem energia. Não sei, Alexandre. São empresas que vendem. Eu sei, são empresas que vendem energia. Mas se. Mas eu entendo o seguinte, que se o. É todo lado está faltando. Não, pois é, mas isso. Você viu lá em Carmesa, aquela rede que eles passaram por fora lá? Carmesa está um caos, bicho. Carmesa não pode fazer nada. Vai lá para você ver como é que está a situação. Até hoje eles não ligaram aquela energia que está lá. Pois é, mas você vê que o negócio é tão... Eu vejo. Sabe o que acontece, Alexandre? A minha opinião é o seguinte. É minha opinião, tá? Enquanto homem público, enquanto funcionário público, até do Estado.
de 4 em 4 anos, nós corremos às casas das pessoas e pedimos votos para os deputados estaduais, federais e senadores. Então, nós precisamos botar esse povo para trabalhar para a gente. Precisamos pegar, por exemplo, as lideranças junto ao governo do Estado, né? Juntamente com juntar todos os deputados, tanto deputado da situação, quanto deputado da oposição, de mais não sei o quê, e pôr esse povo para trabalhar para a gente. Porque daqui a 2 anos eles vão voltar em Dores de Goiânia e você, eu, Rodemar, todo mundo vai estar pedindo voto para eles. Essa é a minha opinião. Pegar esses camaradas, deixar de estender tapete para eles, deixar de puxação de saco de deputado federal, estadual e senador, parar com essa bobagem de endeusamento desses caras e botar esses caras para trabalhar também. Nós pedimos voto para eles. E chama num acordo, precisamos de melhorar a extensão de rede em Dores de Goiânia. O que está acontecendo? Eu acredito que flua assim. Ô Sérgio Magno, Correia. Windows. Mas são diálogos que tem que... Sim, mas são diálogos que têm que ser construídos, né, de forma racional, ir até os camaradas e fazer eles entender isso. As pessoas mais antigas, se tivessem que ir, iriam lembrar como que a luz veio para Dores de Goiânia. O primeiro prefeito de Dores de Goiânia foi lá em Goiânia e negociou com eles. Nós queremos luz para Dores. Eles perguntaram, baseado em que vocês têm direito para luz? Porque as turbinas da usina Salto Grande são tocadas por 2 rios, Rio Santo Antônio e Rio Goiânia, e ganhamos a luz. Uma conversinha que o prefeito teve lá naquela época, conseguiu a luz. Era a luz que tinha na época, mas conseguimos. Então, tudo na política, gente, é questão de diálogo, de acordos, bons acordos, diálogos, sentar nas mesas redondas e bater papo, precisamos de melhorar a situação do nosso povo, é isso. Pode falar, Wendy. Senhores vereadores, boa tarde. Boa tarde aos servidores, aos populares que estão aqui hoje. Inclusive, é meu convite. Vou sempre, senhor presidente, reiterar isso. Aqui é a Casa do Povo. Muitas vezes nós pensamos que o lugar de poder é a prefeitura. Não. O lugar de maior poder é a cadeira do presidente da Câmara? Não. O lugar de maior poder é aqui. Exatamente nessa do assunto como eu, entende melhor de LDO, PPA, o próprio orçamento, e seria mais autoridade para falar. Porque o que me preocupa é que esta casa, quando a gente analisa, ela não tem casa. O Poder Legislativo de Dores de Goiânia mora de aluguel. E por que disso? Será que está sendo feita uma boa gestão? Será que está faltando recurso? Por outro lado, o que eu verifiquei? Nada pessoal, viu, presidente? Mas eu verifiquei que foi devolvido no ano passado, ainda no mês de outubro, quer dizer, antes do final do exercício, uma parcela vultosa de orçamento. Isso não é prática só desta presidência, foi prática na presidência anterior. Será que esse valor realmente não havia nada para fazer? E aí é que está, a gente continua sem sede do Poder Legislativo, morando de aluguel. O dinheiro do contribuinte vai pagar aluguel mais quanto tempo? Ao que pese, a defesa, eu sempre vejo o presidente ter uma posição de maior defesa da atual gestão, que eu não acho que seja gestão, eu apelidei carinhosamente de indigestão. Inclusive fui eu quem carinhosamente apelidei o Dores Merece Mais de Dores Não Aguenta Mais. Esse é o sentimento popular. Acho que muitos têm ouvido aí nas ruas. Então, eu queria lembrar, senhor presidente, que o senhor não pode e que o senhor viola a Constituição e corre muito risco. E o senhor é um amigo muito fiel.
mas que o senhor, para não se prejudicar, deve limitar essa defesa ao prefeito. O senhor não é o advogado do prefeito. Em muitas vezes, em muitos momentos, o senhor vai ter que se contrapor às investidas do prefeito. Por quê? O executivo é o executivo, o legislativo é o legislativo e o judiciário é o judiciário. O senhor, como presidente de um poder, não pode tomar partido. Né? Muitas demandas vão chegar de lá e vão ter que ser tratadas. O senhor vai ter meramente o papel de coletar, tá? Então, o que eu volto? Agora, por exemplo, vocês compartilham a mesma empresa de assessoria contábil com o executivo. Seus vereadores, os senhores têm dimensão do perigo que isso representa? Cadê a independência dos poderes? Né? A harmonia e independência dos poderes. E o que estiver fora disso é inconstitucional, é atentado contra a ordem democrática. Vocês estão atacando, né, com isso, o principal eixo da Constituição. E aí, quando o prefeito tiver interesse, que ele perguntar para o contador dele, aí vocês perguntam se pode, e é o mesmo contador. Será que ele não vai privilegiar alguém? Será que realmente pode? É igual, pode devolver os duodécimos, né? A parcela do orçamento antes do fim do exercício? Existem razões de conveniência e oportunidade que pode, mas eu preciso justificar. Calamidade pública. Aí sim, né? Vamos tirar aqui do orçamento da Câmara, porque surgiu no município uma situação mais urgente, mais prioritária. Beleza, não é o caso. Não é o caso. Agora, preciso fazer isso. Por quê? Porque o prefeito ligou para cá e viu que tinha um dinheiro parado na conta. Me manda aí. Pelo amor de Deus. Não façam isso. Ou pelo menos que o senhor tivesse submetido isso ao pleno. Né? Foi uma decisão unilateral. Deixa eu só te falar um negócio da casa. Você falou aí a respeito do aluguel. Isso não é de hoje que a gente pegou a casa nesse ponto aqui. E eu tive conversando, a prefeitura vai pegar, eu acho que já até pegou aquela área lá da praça. E eu acredito que vai ter uma permuta, que não seja que eu esteja aqui na época, a partir do ano que vem, para fazer uma permuta para levar a Câmara para a praça. Vai ter uma troca para fazer a Câmara Municipal na praça da Nossa Senhora das Flores. Sim, eu imaginei, né, que o senhor fosse dizer isso. Certo. É um problema antigo, de gestões anteriores, mas eu não tenho mais nada. As gestões anteriores acabaram. Certo. Né, senhor presidente? Hoje o senhor figura como presidente, o PPA está aí para isso, que é o plano plurianual, que vai verificar justamente a continuidade daquilo que ficou pendente, ou se foi cumprido, ou o que precisa ser colocado como meta para depois definir o orçamento. Uhum. Eu não... tem a questão de um lote, esse lote é da Câmara, vocês vão ter que definir o que vai fazer com isso. Aí houve uma judicialização, o que se judicializou, o que a juíza questionou é a forma como foi adquirido. O lote é da Câmara. Como é que vai ficar? A prefeitura vai fazer o prédio, o que está estabelecido, que ficou estabelecido, é o seguinte, fazer o primeiro piso para a Câmara. Pois é. Certo? E o segundo piso para a prefeitura. Aí é que está. Aí a Câmara vai entrar com o lote. Essa não é uma atribuição da prefeitura. Essa é uma atribuição da Câmara. Ela tem orçamento e ela precisa executar o próprio orçamento. Mas eu acho que a Câmara tem que ser no centro da cidade. Eu também acho. Eu acho que ela deveria ser, inclusive, na parte mais alta, para todo mundo ver. O poder vem dali. Isso aí. Né? Então a por gente isso vai que na está sendo igreja, já planejado. Com o mesmo afinco que a gente tem de ir à igreja no domingo, a gente deveria vir à Câmara nas reuniões. É o lugar de maior poder. Não é a prefeitura. Certinho. Então, o senhor não depende da prefeitura para resolver esse problema da Câmara. E o senhor pegou o dinheiro da Câmara e devolveu para a prefeitura, tendo uma demanda para realizar. E aí, o que justifica? Isso pode sair caro para o senhor,
que Não tem eu falo Eu assim, acredito que não. sabe por quê? Porque enseja improbidade, só está ferindo os princípios do artigo 37 da Constituição, né? Legalidade, impessoalidade, Mas isso aí moralidade, eu estou fazendo uma coisa publicidade e pensando no eficiência. futuro da cidade. Por quê? Se eu for mexer num lote que está aqui, né? Não é de fazendo de um lado para o outro. Eu acho que é bem melhor investir no centro, Aí que tá. certo? O plano plurianual está aí para isso. Então, primeiro tem que Né? desfazer desse lote. Vai adjudicar e vai vender, vai, né, liquidar, o que vai Isso fazer? aí nós vamos ver o Vai que nós vamos permutar, vai fazer. doar. certo? Pois é. Porque agora, o que acontece? O senhor favoreceu ao seu aliado, o prefeito, Não, eu não favoreci ninguém, não. é um favorecimento. Não há uma justificativa para devolver o dinheiro da Câmara antes do final do exercício financeiro. No final do exercício financeiro, só tem que devolver de qualquer jeito. E não é para ficar devolvendo que isso indica má gestão. Sabe por quê? Tem muita coisa que essa casa pode fazer. O Com que eu estou certeza. Aqui, As falando... eleições estão aí, certo? Vai ter Não, outra agora, olha, rapidinho. eleição não. E Nós vamos ver temos o que o povo resolver... vai querer, ué. Tá Nós aí, tá não todo mundo temos que aberto. falar em eleição, nós As temos que eleições estão aí, cobrar ué. de quem, Né? e quem já foi Com eleito. certeza. Aí é para o ano que Isso vem. aí. Isso aí. Eu estou falando do senhor porque o senhor é o presidente da Câmara. Certo. O senhor pediu ao eleitor o voto para isso. Certo. E eu estou, né, manifestando a minha preocupação, porque está se encerrando mais uma gestão e esse caso não foi resolvido. E o dinheiro que poderia estar sendo usado está voltando. Certinho. E aí, ao que pese, a improbidade administrativa, isso pode ensejar, e o material está chegando para mim, ainda não está concluído, mas pode ensejar o seu apeamento. Eu peço, Não tem deixa eu problema, terminar não. de falar, por favor, que o nosso Certo, tempo é bem certo. curto. Ué. E eu não Eu- venho aqui tá de aí, ó. maneira... Aberto para você fazer o que você bem entendeu, ué. Claro, Se você acha que o claro. negócio está errado, não tem administração, ué, procura os seus meios, ué. Pois é, porque Certo. o peso É, do ué. senhor ter favorecido ao prefeito, vai ser contra Eu o senhor. favoreci. Né? Devolver o dinheiro para ele, para virar recurso próprio, porque ele não falta Eu não estou recurso. favorecendo o prefeito, estou favorecendo as comunidades, ué. Não é o prefeito, não. Vou São só as comunidades que precisam. Vou só concluir minha fala. Certo? O que também é inconstitucional. Essa casa não tem atribuição de executar. O senhor não pode, inclusive, quando devolve, o senhor não pode direcionar para onde vai. Não sou eu que direciono, não. Todos os vereadores aqui concordam onde que vai. Não Estão foi, todos aqui, ó. a medida não foi passada pelo Estão pleno. todos aqui. A medida não foi passada pelo pleno, não houve votação. Não é Foi eu que decisão decido, não unilateral. são os vereadores que estão presentes. Mas nesse caso, o senhor decidiu unilateralmente. Então, só para encerrar, concluindo isso, virá para essa casa, tá, um pedido de cassação dos direitos políticos formais, senhor presidente, que eu volto a dizer, não é nada pessoal, Certinho. onde imediatamente, né, ele é afastado, ele não tem o poder de pautar isso, e, né, senhor vice-presidente, o senhor é que vai ter o poder de pautar, se for verificado, tá? Então é isso que eu vim antecipar. Até o final da semana eu devo concluir esse processo Isso aí. e distribuir aqui na casa. Tranquilo. Era somente isso. Falou, Muito obrigado. O outro lá. Ô, Márcio. Boa tarde. Eu prometo ser o mais breve possível. O meu são dois agradecimentos. Eu tinha outras coisas, mas eu também tenho que ir para a aula. Vou fazer dois agradecimentos. Primeiramente, eu queria ter vindo aqui em janeiro. Em janeiro não, né? Na primeira sessão de fevereiro, mas por questões médicas não deu. Agradecer vocês, aos vereadores que me ouviram e aqueles que puderam ajudar naquele pedido meu, me atenderam no pedido que eu fiz no dia 18 de dezembro, para atender a demanda lá de Sabinópolis. Foi de grande ajuda aquilo que foi feito, a parte de vocês. Eu não vou citar nomes, para não constranger aqueles que não, de uma certa forma, não contribuíram. Outra coisa é o seguinte, eu quero agradecer o Douro por ter atendido o meu pedido,
e entrado em contato com o deputado Celim e conseguido para nós, para os agentes de saúde e endemias, uma emenda parlamentar no valor, não é um valor tão grande, mas é um valor que vai ser significativo, de R$25 mil, que já está na conta da prefeitura, para a compra de uniformes, para uniformizar os agentes de endemias e agentes de saúde, além de EPIs, que é o que a gente está precisando. De coração, agradeço aí, Douro, por ter atendido, e eu espero, assim, que eu possa trazer futuramente, ou para outros vereadores que tiverem contato aí, outras demandas, né, para poder correr atrás e tentar ajudar nós aí, para nos ajudarmos, para poder atender a população. Com relação, uma outra coisa, com relação aos médicos, né, foi do assunto a questão do médico aí, que está sem médico na vila e no PSF daqui da rua. Houve a contratação dos médicos, porém, era para ter iniciado na segunda-feira, porém os médicos desistiram e não virão mais. A prefeitura vai abrir outro, vai estar procurando, como foram vários processos, a prefeitura vai entrar em contato com o jurídico para ver como que vai fazer. Se abre uma contratação direta ou sem a necessidade de processo seletivo para poder atender. Então, assim, eu peço que a população aguarde, espere aí um retorno, mas se Deus quiser, aí, em breve, deve sair o médico, deve chegar aí. Foi até cobrado hoje, em uma reunião com a professora da UFMG, essa questão nós levamos, nós tivemos um bate-papo com ela, questão do atendimento de PSF, que infelizmente tem esse problema. Tá bom? Obrigado. Falou, Márcio. Eu me dê por encerrado. Eu vou responder pela secretaria, porque eu tenho autoridade e autonomia para responder como membro do Conselho Municipal de Saúde. Então, por isso é que eu falo, às vezes, procurem um Conselho Municipal de Saúde, porque o Conselho, ele tem direito, ele tem autonomia para poder falar certas demandas. Não é nada que eu não saiba, que não seja passado para nós. Ô, Carlos, pode dar a sua palavra. Terminar de falar aí, aquela hora que eu comecei, por mim como vereador, que às vezes as pessoas só vê o lado negativo das pessoas, mas não vê o positivo, que a gente ajuda o pessoal. Aí o que acontece? Tem coisa que está acontecendo aí, a culpa às vezes eles põem um vereador no meio, mas nós não tem nada com o problema que está acontecendo. É só isso que eu estou querendo dizer, porque está acontecendo isso, a água faltou, o vereador que tem culpa. Eu creio que eu não tenho culpa disso. Quem tem que resolver esses problemas é o prefeito, todo mundo sabe, e a gente cobra do camarada, né? Eu mesmo cobro dele particularmente, eu chego, Léo, tá assim, isso aí quem tem que resolver isso é ele. E tem coisa que não tem jeito, isso aí é só o prefeito que pode resolver. Valdemar, como vereador, eu estou falando por mim, porque às vezes as pessoas não vê o lado bom da gente está fazendo. Mas é só isso aí, presidente. No mais, uma boa tarde para todos, muito obrigado.